Bom, boa tarde a todos mais uma vez. São 13 horas. Daremos início, então, a este webinar, que vai tratar da mostra de cinema Fellini e Maestro. Lembrando que essa atividade agora faz parte de uma maratona online que o Centro Cultural Banco do Brasil está realizando ao longo do dia de hoje, desde as 9 da manhã, com uma série de eventos virtuais para aproximar do público os conteúdos artísticos e culturais que estavam em exibição no prédio do Centro Cultural Banco do Brasil. Hoje é uma data especial para o CCBB, porque 21 de abril o CCBB completa 19 anos em São Paulo, e essa iniciativa teve o intuito de tentar aproximar as pessoas, o público, dos conteúdos que, já que não podem ser conferidos presencialmente, explorar as oportunidades que o virtual, que o online nos permitem. Como no caso de hoje, desse webinar das 13, nós contaremos com a presença do curador da mostra Fellini e Maestro, que é o Paulo Ricardo, e debatendo a apresentação o Felipe Furtado, que é crítico de cinema, ex-editor das revistas Paisai e Cinética e autor do blog Anotações de um Cinéfilo. Então, apenas alguns avisos de ordem prática antes de darmos início à apresentação do conteúdo. Todos os participantes podem e devem participar em termos de colaboração, de envio de dúvidas, comentários, sugestões. Por meio do aplicativo Zoom, vocês podem fazer uso da janela de bate-papo ou chat, se tiver na versão em inglês, e participarem. Nessa janela, vocês colocam as dúvidas, comentários, sugestões, que depois da fala inicial do Paulo e do Felipe, a gente vai fazer um bate-bola dos comentários que forem surgindo para aprofundar os temas que forem de maior interesse, que as pessoas tenham mais curiosidade, enfim. É um formato livre onde a gente tenta contar com a interatividade para passar o melhor tipo de conteúdo para todo mundo. Vou pedir tanto para o Paulo como para o Felipe para que me orientem na hora de passar os slides aqui. Eu vou controlar os slides quando quiserem que passe, que volte. A gente fiquem à vontade. E no momento oportuno eu vou tomar a palavra rapidinho para ir passando as dúvidas das pessoas e a gente vai fazendo esse bate-bola. Então, em nome do Centro Cultural Banco do Brasil de São Paulo, gostaria de agradecer a presença de todos os participantes e palestrantes. Paulo, curador da mostra Fellini e Maestro. Então, eu passo a palavra para você para dar início à primeira parte da apresentação. Boa tarde, todo mundo. Eu vou começar a apresentação, vou dar primeiro uma perspectiva histórica de quem foi o Fellini, da formação dele, de como ele começou a carreira, e essas coisas assim, né? Antes de entrar nos filmes em si. E também falar um pouco da mostra, de como ela foi montada. A montagem da mostra foi bastante simples, como está aí no slide, né? A mostra do Fellini e Maestro, ela é a retrospectiva completa do Fellini, que completa 100 anos esse ano, né, em 2020, e a mostra reúne os 24 filmes que ele dirigiu. Ele dirigiu 24 filmes e a mostra trouxe esses 24 filmes para o CCBB. O Fellini ele é reconhecido como um dos maiores e mais influentes cineastas de todos os tempos. E esse traz um olhar idiosincrático sobre as sociedades, combinação única de memórias, sonhos, fantasias e desejos. Eu gostaria de dizer que Fellini, a gente gosta muito de dar esse olhar do Fellini de memória, sonhos, fantasias e desejos, mas o Fellini ele tem também uma fase muito forte neorrealista no início da carreira, e um final de carreira, o final da fase dele, né? Os últimos filmes dele já são mais, digamos assim, de uma crítica muito mais forte, né? Da sociedade do período dele, né? Dos anos 80, uma crítica muito mais forte à televisão, à sociedade italiana, né? E
não só ao que se convencionou de feliniano, né? Contar aí o adjetivo feliniano é o sinônimo de qualquer tipo de imagem extravagante, barroco, fantasiosa no cinema ou na arte em geral. Pode passar o slide. O Fellini nasceu na cidade, na verdade, né, da província, mas é a cidade italiana de Rimini, que é uma cidade balneária ali no Mar Adriático, uma cidade turística até hoje, né, em 20 de janeiro de 1920. É uma cidade fortemente anarquista até hoje também, e isso você pode ver muito claramente no Amarcord, né? O Amarcord tem uma sequência em que é tocado o hino da Internacional Socialista, né? Como contra os fascistas, no caso, né? Em 1926, ainda criança, o Fellini ele descobre o Grand Guignol, o circo, novamente uma influência muito forte no circo, do palhaço, como está nos filmes Palhaços, o cinema, como Assiste no Inferno, do Guido Brignone, e também, não está aí, ele também descobre a influência muito forte da carreira dele, talvez seja a influência mais forte da carreira dele, são as histórias em quadrinhos, né? Ele queria ser fumettista, como é fumetti, né? Que é o termo de história em quadrinhos em italiano. Ele chegou a abrir uma loja de caricaturas em Rimini ainda, quando ele era adolescente, com um amigo. Em 1939, o Fellini se muda para Roma. Essa lembrança do Fellini se mudando para Roma está no filme Roma de Fellini. E ele se juntou à revista Marco Aurélio. Essa revista Marco Aurélio foi importante, essa junção dele com a revista Marco Aurélio, porque ele encontrou escritores e roteiristas que o levaram ao cinema. Os colaboradores dessa revista Marco Aurélio, você tinha gente como Ettore Scola, Cesare Zavattini e o Bernardino Zapponi, que foi co-roteirista do Fellini, dezenas de filmes, né? Pode passar o slide. Ele também colaborou com a Cine Magazine. E a Cine Magazine é quando ele se aproxima do Aldo Fabrizi, que era o mais popular ator italiano. Com essa proximidade do Aldo Fabrizi, que ele consegue o primeiro crédito como roteirista no Il Pirata Sono Io, do Mario Mattoli, ainda em 1939. Não, 1939, acho que em 1941, desculpa. Em 1941. É curioso que a gente pensa no Fabrizi, por causa do papel dele, a gente vai ver no Roma Cidade Aberta como um autor dramático, mas, na verdade, o Fabrizi era muito mais um ator cômico, e o Fellini foi contratado pelo Fabrizi para escrever gags, para escrever cenas cômicas para o Fabrizi. E o Fellini, através do Aldo Fabrizi, é que ele se envolve com o neorrealismo, porque o Rossellini, né, esse encontro com o Rossellini é que é fundamental na carreira do Fellini, como, aliás, o encontro com o Rossellini é fundamental na carreira de quase todo mundo. Rossellini é o grande nome do cinema, talvez seja um dos grandes nomes do cinema ocidental, seja o Roberto Rossellini. O Rossellini que propõe, quer que o Fellini traga o Aldo Fabrizi para fazer o Roma Cidade Aberta, convence o Aldo Fabrizi a fazer Roma Cidade Aberta, e o Fellini acaba também contribuindo com diálogos, com o roteiro do Roma Cidade Aberta. E o Fellini não só contribui com Roma Cidade Aberta, como contribui com outros filmes do Rossellini, no caso, o Paisà, o L'Amore, o Amor, Francisco Arauto de Deus e Europa 51, que não está aí no slide. Pode avançar. Agora a gente entra nos filmes mesmo do Fellini. O primeiro filme do Fellini foi uma co-direção com Alberto Latuada, Mulheres e Luzes, de 1950. Foi o primeiro longa dele. E a segunda direção, aí sim, a direção Abismo de um Sonho. Abismo de um Sonho, que também foi... Aliás, esses dois filmes, o primeiro filme do Mulheres e Luzes já tinha a participação da esposa dele, a Giulietta Massina. Ele conheceu a Giulietta Massina no escritório da Rádio Pública EIA, em 1942, pra vocês terem uma ideia. E no Abismo de um Sonho é a primeira aparição da personagem Cabiria, né? A partir dessa aparição do Cabiria, que depois vai ser feito também Noite de Cabiria. Pode avançar.
Pode avançar o slide, por favor. Volta. Isso, Noite de Cabiria, eu estava falando, Noite de Cabiria foi a primeira aparição dela diabo. Pode voltar o slide, por favor, que eu esqueci o filme, esqueci o nome do filme. Abismo de um Sonho, claro. Eu tinha acabado de falar o nome do filme. Pode avançar, desculpa. Ela falou em Abismo de um Sonho, ela aparece no Noite de Cabiria, que ele se inspirou, o Fellini se inspira no Noite de Cabiria através de histórias contadas por Wanda, uma prostituta que ele conhecia no set A Trapaça, que é um filme de 1955, um filme que foi um grande fracasso, talvez um dos grandes fracassos da história do Fellini, fracasso de crítica, no caso, fracasso de público também, no Festival de Veneza. Ele tanto foi um fracasso que ele passou décadas sem ir no Festival de Veneza, se recusou a ir ao Festival de Veneza por causa dessa má recepção que o filme teve lá. Pode avançar, por favor. Aí teve o fenômeno da Hollywood no Tibre. O fenômeno da Hollywood no Tibre foi que a Hollywood contratava mão de obra barata, italiana, no caso, para filmar na Itália. Mas não só isso, também havia uma lei italiana em que você tinha que reverter parte do dinheiro da produção no cinema italiano. Isso possibilitou que grande parte do cinema italiano fosse financiado pela indústria americana durante muito tempo. Durante décadas, você teve filmes italianos saindo de lá, né? Western Spaghetti, filmes de terror, enfim. Você possa imaginar do cinema italiano foi esse financiamento dessa indústria americana, né, com essa lei. E o Fellini foi inspirado por esse striptease da Reichnana? Acho que é Reichness. Não, é Reichnana mesmo, desculpa. Que captura mais no Fellini. E também a Anita Ekberg tinha tirado fotos já na Fontana de Trevi, anteriormente também a esse episódio, a esse filme que ela quer dizer, vou explicar melhor essa coisa que é meio confuso. A Anita Ekberg tirou fotos na Fontana de Trevi e o Fellini viu essas fotos e chamou a Anita Ekberg para fazer o filme A Doce Vida. Quer dizer, ele se inspirou nesse episódio real e trouxe a Anita Ekberg para fazer o filme baseado nessas fotos também, né? Então você tem toda essa digamos, essa metalinguagem. Pode avançar, por favor. Paulo, vou só te interromper rapidinho, porque tem bastante gente chegando na apresentação, só para avisar para aqueles que pegaram em andamento que eles podem usar a janela de bate-papo para enviar dúvidas, comentários ao longo da apresentação. Tem algumas pessoas que usaram a ferramenta de levantar a mão, que o Zoom permite, né? Eu já visualizei, mas podem enviar as perguntas por escrito, tanto na janela de bate-papo, como numa outra janela que é Q&A, que são os balõezinhos assim, que as perguntas também chegam para mim e eu vou passando depois da primeira parte. Pronto, Paulo. Aí nós chegamos ao grande descoberto do Fellini, que foi, no período real, foi Carl Jung. O Fellini, ele tinha... Só um instante. Sim. Foi o trabalho de Carl Jung. O Fellini conheceu o seu psicanalista Ernst Bernhard no começo dos anos 60. Ele leu a autobiografia do Carl Jung, que Memórias, Sonhos e Reflexões. Ele experimentou LSD. E o Bernhard também recomendou que o Fellini consultasse o I Ching e registro de seus sonhos. O Fellini fez isso, ele manteve o registro de seus sonhos, e durante mais ou menos 30 anos, 1960 até 1990, quando ele morreu, ele deixou um livro chamado Livro dos Sonhos, no Fellini. Esse livro já veio até para o Brasil, já foi até o centro de uma exposição aqui no Brasil, Livro dos Sonhos, com caricaturas que o Fellini fazia, né? Depois que ele acordava, ele sonhava, ele trazia caricaturas dos sonhos dele, né? Desse Livro dos Sonhos.
E esse foco do Bernhardt na psicologia junguiana provou-se a maior influência no estilo maduro de Fellini e marcou o ponto de virada da sua obra do neorrealismo para o onírico. Como consequência, as ideias de Jung sobre o ânima e o ânimos, o papel dos arquétipos, o inconsciente coletivo, influenciou diretamente filmes como 8,5, Direita dos Espíritos, Fellini Satiricon, Casanova de Fellini e Cidade das Mulheres. Agora, continuando, a carta Brunello Rondi... Não, volta, por favor. A carta Brunello Rondi... Brunello Rondi foi o co-roteirista do 8,5. O Fellini, todo mundo, a história conta que o Fellini não sabia... Ele esboçou suas ideias sobre o homem sofrendo de bloqueio criativo, né? Nessa carta, uma carta que ele escreveu a Brunello Rondi. Ele se decidiu pelo título autorreferencial de 8,5, porque 8,5 seriam os 8 filmes, na verdade, completos que ele fez, não, que ele tinha dois ou três, agora não sei exatamente quantos, agora eu esqueci exatamente quantos são, mas 2 ou 3 curtas-metragens, filmes em episódios que ele tinha dirigido. 2 episódios. Quantos? 2. 2 filmes em episódios, né? O Cidade o Memória, o da Mulheres na Cidade e o Boccaccio 70. O Boccaccio 70, exato. Os 2 filmes em episódios e mais os filmes longa-metragem. Então, ele tinha feito esses filmes, ele decidiu fazer o 8,5, mas ele não sabia o que o personagem ia fazer para viver. Então, Fellini resolveu fazer tudo o que estava acontecendo com ele. Ele faria um filme sobre o diretor que não sabia mais qual filme iria fazer. Continuando, Fellini, então, ele fez o Direita dos Espíritos, que foi o primeiro longa-metragem dele a cores, o Boccaccio 70, o episódio Tentação do Dr. Antônio, já é a cores. Então, o Direita dos Espíritos é o primeiro longa-metragem dele a cores. Ele dirige Fellini Satiricon, que é a adaptação bastante livre de Petroni. E ele também começa a produção em 71 de Roma de Fellini. Agora Roma de Fellini é baseado em episódios informados pelas memórias e impressões do diretor sobre a cidade. Pode avançar. Em 73, Fellini dirigiu Amarcord, que é vagamente baseado em seu... Amarcord, que significa eu me lembro, eu me recordo, no dialeto da cidade, que é vagamente baseado no seu ensaio autobiográfico, Minha Rimini, que está no catálogo da Mostra Fellini, esse ensaio dele está no catálogo, que foi o segundo maior sucesso comercial do Fellini, da carreira do Fellini. Né? O maior sucesso comercial da carreira dele foi A Doce Vida. Fellini, que não teve, depois do Amarcord, não teve grandes bilheterias, não teve grandes sucessos comerciais. A carreira dele foi sofrendo um declínio, digamos assim, nesse aspecto. Aí ele realiza também, antes da Voz da Lua, ele faz Casanova, Cidade das Mulheres, Ginger e Fred, antes ele faz Ensaio de Orquestra, né? Até que ele faz A Voz da Lua, que é o seu último filme, em 1990. Pode avançar. Fellini morre em Roma, em 31 de outubro de 1990. E o funeral atraiu 70 mil pessoas no estúdio 5 da Cinecittà, que era o estúdio favorito do Fellini. Eu acho que acabou. A gente pode... essa são os filmes da retrospectiva, são todos os filmes da retrospectiva, os 24, que fazem parte da mostra. Felipe, você gostaria de
ter uma fala inicial ou já posso partir? Eu posso partir a partir das coisas que o Paulo falou, eu posso expandir. Antes de mais nada, agradecendo aí a todos pelo convite. Não sabia que era aniversário do CCBB, né? Você falar que é aniversário do CCBB, eu penso que quando o CCBB foi inaugurado eu era estudante, né? Agora eu estou aqui conversando com vocês. Então, muito obrigado pelo convite. E também que originalmente vai estar dando um curso que ia começar justamente na segunda-feira, quando o CCBB fechou, né? Então é bom ter uma oportunidade aqui para conversar com vocês e pelo menos falar algumas das coisas que eu tinha planejado falar no curso. O curso tinha 3 aulas então o que eu ia falar em 6 horas mais ou menos, né? Não dá nem para começar a rascunhar aqui, mas é bom ter uma oportunidade para falar um pouco, né? Então eu vou um pouco usar o Paulo fez aí uma geral completa na carreira do Fellini, né? Do começo ao fim. Eu meio que vou usar um pouco a fala do Paulo para ir fazendo alguns apartes gerais, assim, para tentar expandir algumas coisas, já tentar desenvolver algumas ideias a partir dessa visão geral que o Paulo apresentou, né? Então, primeiramente, assim, como o Paulo falou, a carreira do Fellini, ele começa ela ligado ao neorrealismo, e é estranho você pensar isso, porque quando a gente fala de Fellini hoje em dia, você tem essa ideia do felinesco, da fantasia, né? E o neorrealismo a gente tende a associar justamente a ideia oposta. Eu, pessoalmente, eu nunca gostei muito do termo neorrealismo, porque o termo neorrealismo coloca muito peso justamente na palavra realismo, numa ideia que faz as pessoas terem uma ideia de que o cinema neorrealista seria um cinema com um pé muito forte no documental, o que não é exatamente verdade. O cinema neorrealista, se você for ver os principais filmes feitos no período, ele tem muito mais a ver com uma certa ideia de um cinema impressionista a partir da Itália do período do pós-guerra do que necessariamente de uma construção supostamente real mesmo. Assim, você filma nas ruas, mas é sempre uma filmagem que como a gente pode dizer assim, que está menos preocupada em imitar o real e mais extrair uma impressão do que seria essa Itália sendo reconstruída, né? E isso eu acho que está muito forte na maior parte dos filmes que a gente associa ao movimento. E quando você fala em neorrealismo, inclusive as pessoas às vezes ficam meio confusas, porque, por exemplo, outros cineastas que começaram o neorrealismo, como o Fellini, como o Visconti ou Antonioni, que também não são cineastas que as pessoas associam especialmente com uma ideia documental, né? Então o Fellini faz quase o caminho oposto, se você for parar para pensar, porque o Fellini meio que é quase ele propõe para a gente quase uma quebra com a ideia de um cinema que reproduz a realidade. Se você for parar para ver muito da importância do Fellini para a história do cinema, é justamente interromper essa convenção que a gente tem, segundo o qual o grande cinema é necessariamente um cinema realista, né? Já que o Fellini opera o tempo todo na chave oposta disso, né? E isso, se você for ver os primeiros filmes do Fellini, eles são todos filmes que de alguma maneira lidam com o trabalhador italiano, a população italiana nessa década ali vamos dizer assim, da liberação de Roma ali em 45 até o final dos anos 50, nesse período que realmente serve como que é realmente visto como uma época da reconstrução da Itália. O Fellini vai trabalhar muito isso em todos os filmes desse período. Se você for ver, por exemplo, no Abismo de um Sonho, você tem que é quase uma retomada do Aurora, do Murnau, só que agora o casal vai do interior para a cidade e é seduzido, em vez de ser o marido que é seduzido pela mulher da cidade, é a esposa que é seduzida pelo astro de cinema, né? Então, assim, você meio que reconstitui essa mesma ideia, que o casal se separa porque a esposa se perde no Shake Branco, né, que é o grande ídolo da matinê do cinema. Então, assim, você já começa a trabalhar com essa ideia de uma nova Itália moderna. E se você for ver os outros filmes desse período, Os Boas-Vidas, A Estrada, o Cabiria, a Trapaça, se você for, especialmente a trilogia A Estrada, o A Trapaça e o Cabiria, são 3 filmes que, de certa forma, são road movies que fazem todo um caminho do que seria, tipo, você percorre o interior da Itália e meio que reimagina o que é esse interior da Itália nesse momento
de transformação da Itália que, claro, foi um país completamente destruído pela guerra, já que ele foi palco direto dos combates militares, e como que os americanos estão inserindo muito dinheiro na Itália nesse período, e o italiano está tendo que lidar muito com as questões da própria participação deles na guerra, da ascensão do fascismo. Você for ver, e isso faz muito o italiano ter que repensar várias das relações deles com alguns dos principais elementos da formação da sociedade italiana, que é a igreja e a família, e como que essas coisas meio que contribuíram para a ascensão do Mussolini. Então, é um período onde o italiano está muito pensando sobre si mesmo, e o cinema do Fellini, eu acho que nesses filmes ele constrói narrativas que tratam disso. O próprio Fellini chamava os filmes desse período como fábulas de reconstrução, que eu acho que é um termo interessante justamente para estabelecer essa ideia. Então, eu acho que é muito interessante pensar os filmes nessa chave. Inclusive, essa é uma ideia que já estava muito recorrente nos filmes que o Fellini trabalhou como roteirista no final dos anos 40. Está aqui aberta aqui a relação dos filmes da mostra que o Fellini dirigiu, né? Mas o Fellini trabalhou com muitos filmes como roteirista na segunda metade dos anos 40 e começo dos anos 50, onde eu acho que muitas dessas mesmas ideias estavam muito claras. Ele trabalhou muito com o Rossellini, como já mencionado. Os primeiros sucessos do Rossellini, Uma Cidade Aberta, Paisà, foram escritos pelo Fellini, assim como Francisco Arauto de Deus. E ele também escreveu O Amor, que é um filme em 2 episódios, protagonizado pela Anna Magnani, que é a grande atriz italiana do período, onde, inclusive, para quem tiver alguma curiosidade, num dos episódios o Fellini tem uma ponta como ator que é muito interessante. Ele trabalhou também escrevendo por dos primeiros filmes do Pietro Germi, que também trabalhava com e ele trabalhou bastante com o Alberto Lattuada. Eu queria aproveitar para mencionar isso aqui rapidamente. O Paulo mencionou por cima. O Fellini escreveu todos os primeiros filmes do Lattuada. Lattuada era um diretor de sucesso dessa época. E como o Paulo destacou, o primeiro longa que o Fellini co-dirigiu, o Mulheres e Luzes, foi co-dirigido pelo Lattuada. Foi o Lattuada que deu essa oportunidade para ele. Inclusive, é muito curioso que o Paulo mencionou que a Julieta Messina, que já era casada com o Fellini na época, tem um papel no filme. Ela tinha tido um papel já em outros filmes do Lattuada antes. E, assim, o Mulheres e Luzes é um veículo para a esposa do Lattuada, que faz uma jovem atriz, que entra meio com uma trupe de teatro. E o segundo papel feminino principal era da Julieta Messina, que era meio que a outra mulher que o diretor de teatro trocava pela jovem atriz, né? Então, assim, eram as duas esposas dos dois cineastas, cada uma fazendo as duas figuras, e cabia a Messina o papel da mulher, da atriz mais velha, que seria trocada pela jovem vedete, cheia de energia, naquela ideia, uma coisa quase malvada ali, que é um filme da mesma época, né? Então, assim, eu queria falar isso sobre o Lattuada, assim, só para dar um pouco de um primeiro contexto para vocês da relação do Fellini com o neorrealismo e de como que o Fellini vai expressar essa versão, vamos assim dizer, mais dada à fábula, que você pode ligar aos filmes que a gente relaciona com o movimento. Outra coisa que eu queria falar, que o Paulo passou rapidamente por cima, é justamente a ideia do Fellini como o rapaz de interior, porque essa vai ser uma ideia muito recorrente ao longo da filmografia dele. Ele foi criado em Rimini, que inclusive foi um dos principais pontos onde o coronavírus se disseminou agora, né, curiosamente, que era uma cidade ali de médio porte, ali do norte da Itália. E essa formação dele em Rimini vai ser algo que vai marcar toda a carreira dele. Eu acho que o melhor filme dele dos anos 50 é Os Boas Vidas, que é justamente um filme mais ou menos autobiográfico sobre a juventude de Rimini, né? Inclusive, assim, o filme chama Os Boas Vidas, né? Ele é um filme que trabalha muito com a ideia do provincialismo italiano e do peso da família italiana na formação vamos dizer assim, do caráter italiano, podemos falar assim, né? O filme chama Os Boas Vidas, né? O título original dele é I Vitelloni,
que é um termo italiano que podia ser dito assim, que é mais ou menos assim como os bezerrões, porque são os caras de 20 e tantos anos de idade que até hoje estão na saia da mãe, né? Não conseguem abandonar essa influência pesada da família, né? Então o filme meio que vai traçando a amizade entre eles. Esse é um filme que foi muito influente à história do cinema. Você vê ecos deles em muitos dos filmes que tem algum certo perspectiva autobiográfica, com pé na construção na vida de interior e, vamos dizer, esses filmes muito masculinos, a amizade entre os homens, muito fechados em si mesmo, vão ser frequentemente muito marcados pelos Boas-Vidas, né? E os Boas-Vidas, ele termina com uma cena onde um dos 4 jovens entra no trem e vai embora, e isso é filmado de maneira quase épica pelo Fellini, ali, provavelmente assim, aquele momento onde você interrompe essa relação da vida provinciana, né? E o cara entra no trem e vai para Roma, né? Vai para a cidade grande. Inclusive, essa ideia de Rimini vai ser essa coisa do jovem interior vai ser retomada muitas vezes ao longo da carreira do Fellini, e o Fellini, 20 anos depois dos Boas-Vidas, ele vai fazer o Amarcord, que, como o Paulo disse, é um dos grandes, provavelmente junto com o A Doce Vida e com o 8,5, os 3 maiores sucessos, né, da carreira do Fellini, os 3 filmes que as pessoas primeiro associam com o Fellini, né? E é um filme basicamente de sketches semi-autobiográficos sobre o jovem, sobre as lembranças de Fellini que tinha sobre Rimini, né? De volta à cidade, inclusive a primeira vez que ele filma no interior, de fato, italiano, desde o final dos anos 50. Os filmes dos anos 60 são, de modo geral, tem um outro ponto de vista, né? Inclusive, curiosamente, ele faz o Amarcord logo depois de fazer o Roma, que é o filme de impressões dele sobre Roma, né? Como se ele meio que precisasse, depois de fazer um filme todo embebido em Roma, ele faz um movimento contrário e precisa voltar para casa, né? E eu acho que dá para fazer uns paralelos muito curiosos entre o Amarcord e os Boas-Vidas, porque você vê 20 anos depois ele revisitando esse mesmo ambiente de interior, que é meio tóxico, provinciano, que tanto incomodava ele, e você percebe que ele é assim já num outro momento da vida, com uma relação que continua crítica, mas vamos assim dizer, um pouco mais bem resolvida, né, sobre o próprio passado dele, assim, menos pesada na forma como ele registra aquilo. Você consegue... Tem momentos duros no filme, mas você consegue perceber um certo lado mais amoroso, vamos assim dizer, da forma como ele consegue retratar essa vida em Rimini nesse momento. E é interessante que o Amarcord também termina, assim como os Boas-Vidas, numa cena que marca a saída da cidade, mas dessa vez mas meio que é a versão quase oposta, porque dessa vez é um casamento, você tem toda uma celebração e o casal de noivos vai embora da cidade em lua de mel no final. Então, assim, dá para fazer um contraste nessas duas maneiras diferentes, no qual você cria uma celebração da saída da cidade de uma maneira menos violenta, vamos assim dizer, no Amarcord. Isso do Fellini ser um rapaz do interior é algo que também vai ser muito recorrente nos filmes que ele vai fazer ao longo do resto da carreira dele também. Inclusive, uma história muito interessante que a maior parte das pessoas não sabem, mas o Doce Vida, ele começa com a intenção de ser uma sequência dos Boas-Vidas. Assim, a primeira versão do roteiro do filme, o Fellini começa escrevendo com a ideia de que o personagem principal, do jornalista, é o mesmo rapaz que pegou o trem no final dos Boas-Vidas. Assim, era essa que era o primeiro insight do filme sobre como ele ia fazer o filme. Aí, no processo que ele estava escrevendo o roteiro do Doce Vida, ele percebeu que a ideia não ia dar muito certo, porque ele precisava, para o Doce Vida, não de uma história de corrupção, mas de uma história de um homem que já começa o filme corrompido, então, pela vida na grande cidade. Então ele muda o filme, inventa o personagem do Mastroianni, do jornalista do Mastroianni, já com esse perfil já de um cara que provavelmente tem o mesmo tipo de
de origem do rapaz do Boas Vidas, mas que já seria alguém que estaria ali na grande cidade, em Roma, há muito tempo, né? E assim, você... Quer alguma coisa, Paulo? Não, porque você falou que o personagem teria a mesma origem. Ele tem a mesma origem. No Doce Vida ele chega a falar que o pai vem do interior, até a sequência do pai que vem do interior. Ele fala que ele tem uma irmã, como o personagem das Boas Vidas. Ele fala que assim, ele aproveitou todo o background do... Ele reaproveita todo o background, mas ele já parte do princípio do que o cara está há anos ali em Roma, envolvido com aquela outra vida, né? E eu acho que essa ideia de um certo olhar decadentista sobre a sociedade italiana, visto pelo ponto de vista de um observador que veio da pequena cidade do interior, é uma ideia que vai meio que transcorrer em vários outros filmes do Fellini. Você pode ver sobras dela, por exemplo, no Satyricon, que é tipo a grande orgia do Império Romano, né? Você vai ter um pouco dela no Roma, você vai ter algo sobre isso no Casanova, onde você vê isso sobre o olhar da Renascença, né? Então é uma ideia que meio que vai estar cortando os filmes do Fellini a partir daí, e sempre com esse ponto de vista um pouco do jovem do interior, que ao mesmo tempo participa, né, dessa vida de perdição na grande cidade, e ao mesmo tempo tem esse olhar um pouco mais distanciado nela, né? Uma coisa meio Cecil B. DeMille, quase, né? De como que você lida com a grande decadência da grande sociedade, né? Deixa eu só aproveitar o gancho da intervenção do Paulo, Felipe. Desculpa te interromper. É porque a gente está recebendo bastante perguntas e seria legal colocar a pergunta dos participantes na conversa para que todo mundo receba as respostas. Aqui tem pergunta muito interessante. Por exemplo, o Luiz, que está acompanhando o webinar, diz assim: li que Fellini tinha admiração por Bergman. Onde se pode perceber a influência de Bergman no cinema do Fellini, se é que pode? Paulo e Felipe. Olha, quando a gente fez o debate aqui recentemente, pouco antes de você me interromper, né, a gente falou um pouco sobre isso e, assim, de fato, o Fellini admirava muito Bergman. O que diziam é que a admiração não era tão mútua, porque o Bergman tinha uma certa resistência ao cinema do Fellini. O Bergman, aquela formação de teatro clássico, né? O Fellini, todo aquele exato, mas eles realmente... o Fellini realmente admirava o Bergman, mas eu acho que é menos uma admiração que você tinha, vamos dizer assim, uma influência direta, e mais realmente uma admiração de um fã mesmo. Inclusive, eu sei que o Fellini... procurou ele conhecer o Bergman, né? Ele fez esse esforço de Bergman. E uma curiosidade aqui que a gente mencionou no debate outro dia, para vocês terem, o Cidade das Mulheres, que é a última superprodução do Fellini, começou para ser um episódio de um filme em episódios, onde um dos episódios seria dirigido pelo Bergman também. Acho que eram 3 cineastas, não sei se o Paulo lembra qual era o terceiro cineasta, mas eram 3 cineastas, eram para ser 3 histórias sobre mulheres, e o episódio do Fellini, quando o longa não foi adiante, o Fellini deixou ele inflar, né, em vez de ser um filme de 40 minutos, virou um filme de 2 horas e meia praticamente, sobre a relação que o Fellini tinha com as mulheres, assim, né? Mas eu não acho que tenha uma influência muito clara do Bergman sobre o Fellini. Eu acho que tinha mais uma admiração comum entre os dois. Talvez alguns interesses comuns. O Bergman também tinha uma fascinação pelo circo, assim como o Fellini. Ambos fizeram filmes sobre circo, né? Mas eu não acho que fosse uma coisa muito... Eu acho que era mais uma admiração à distância do que necessariamente uma que você pode sentir a influência muito direta nos filmes, até porque o Bergman sempre foi um homem ali do teatro, da grande dramaturgia, e o Fellini meio que operava nessa direção oposta, né? Como o Paulo comentou, ele nos anos 60 descobriu o Jung, e a partir daí a maior parte dos filmes dele passam a ser filmes que trabalham sobre a acumulação de episódios, né? Ser frequentemente inspirados nos sonhos que ele tinha. Então, o Fellini fazia muito isso. A rotina de criação do Fellini, ele acordava de manhã e ele pegava o caderninho dele e começava a anotar tudo que ele lembrava dos sonhos que ele teve. Inclusive, como o Paulo falou, o Fellini amava a cartoon, né? E ele muitas vezes desenhava, né? Em vez de ele escrever
o sonho que ele teve, ele fazia uns rascunhos de desenho, e isso era depois usado como inspiração para desenvolver os filmes que ele ia fazer depois, né? Que é o método quase oposto do Bergman, que trabalhava com aquele drama bem fechado, bem elaborado, né? Certo. Uma outra dúvida, obrigado, Felipe, do pessoal que está comentando aqui no chat. Paulo, sobre a visibilidade dos filmes do Fellini no Brasil, o que você pode falar? Achei que a Versátil Home Video lançou a obra dele integral, né? Mas a Ivone pergunta aqui se eles foram... A Ivone Mussolini pergunta se no Brasil os filmes do Fellini foram bem vistos em termos de audiência. Bastante gente. Eu teria que pesquisar exatamente qual foi a audiência dos filmes no Brasil na época do lançamento. Eu realmente não sei. Acredito que tenham ido bem, quer dizer, pelo menos os grandes sucessos, acredito que tenham ido bem. Não todos. A gente sabe, por exemplo, que foi Cidade das Mulheres foi um fracasso. O Casanova também, né? Casanova também foi um fracasso, mas A Doce Vida, A Marcó foram um grande sucesso. Agora, os últimos filmes do Fellini, de uma forma geral, não foram bem, foram mal de público. Ginger e Fred, A Porra da Lua, realmente não foram muito bem de público, não. Mas todos os filmes foram lançados regularmente no Brasil, né? Então, assim, a gente pode dizer que eram todos filmes que tinham como ser vistos e foram minimamente vistos aqui no Brasil, com certeza. E, claro, os principais sucessos, né? O Cabiria, o Estrada, o Doce Vida, o Julieta dos Espíritos, o 8,5, a Marcora, esses filmes com certeza, Roma, esses filmes com certeza fizeram bastante sucesso. Eu me lembro que no começo dos anos 2000, o saudoso Leon Kakoff, né, o criador da Mostra de Cinema de São Paulo, ele relançou vários filmes do Fellini no cinema, Roma. Foram 5 filmes do Fellini que foram relançados no cinema aqui em São Paulo. Geralmente passavam umas 2 semanas em cartaz lá no Unibanco Artplex. Então, não tanto tempo atrás, eles tiveram relançamento, vários desses filmes. E o Grupo Estação relançou alguns dos anos 50 também, pela mesma época. Uma outra questão que tem surgido aqui no bate-papo. Pois não. Que alguns desses filmes chegaram a passavam inclusive na TV aberta, na época que a TV aberta ainda passava filmes assim. Eu lembro que eu vi A Voz da Lua na TV aberta, eu vi Casanova na TV aberta. Imagina Casanova hoje passar na TV aberta. Eu vi Roma na Globo de madrugada, cara, para você ter uma ideia. Também na Globo de madrugada. O Marcora eu também me lembro de passar na TV aberta também, assim. Assim, o Fellini era suficiente uma estrela que até a Globo, que não passa filme europeu, de vez em quando passava um filme do Fellini. Não, mas A Voz da Lua eu vi na Bandeirante de madrugada. A Voz da Lua. Com a Voz da Lua já é da fase dos filmes menos vistos. Na Voz da Lua, Entrevista, já são mais alternativos mesmo. Passava. Todos os filmes do Fellini chegavam a passar na TV aberta. Quer dizer, era um diretor de razoavelmente fácil, quer dizer, passava de madrugada, mas era um diretor de razoavelmente fácil acesso. Né? Não era um diretor difícil de você encontrar. Uma outra questão que tem surgido aqui, Paulo e Felipe, se vocês poderiam destacar brevemente, comentar outros cineastas, até atuais, que tenham sido influenciados pelo Fellini, pelas obras do Fellini, ou que apresentem traços característicos de obras do Fellini nos seus filmes. Quer começar, Paulo? Pois assim, traços do Fellini, muita gente tenta, eu não sei se traços exatamente do Fellini, muita gente pega o filme do Fellini e tenta, digamos assim, imitar o filme do Fellini, né? Digamos, não é exatamente imitar, mas se baseia no filme do Fellini. Essa ideia daquele carnavalesco do Fellini é uma que você às vezes encontra perdida nos filmes, né? Eu não sei se exatamente essa característica do Fellini onírica, ela felliniana, digamos assim. Ela é muito particular dele, né? Então, geralmente, quem tenta imitar não faz muito bem, né? É claro que você vai encontrar, até tinha listado aqui, é claro que você vai encontrar, por exemplo, ele já fez Memórias, é um filme claramente baseado. O Woody Allen tem muitos filmes puxados do Fellini. A Era do Rádio também é um filme muito puxado do Fellini, né? Muito puxado. Você tem o Bob Fosse, que é um filme... Bob Fosse faz filmes muito puxados.
o que eu acho que tem mais, cara, o que eu penso mais é justamente esses filmes que são inspirados em filmes específicos do Fellini, né? Você tem todo um universo de filmes que lembram o 8,5, né? Parece que todo cineasta que vai fazer um filme sobre fazer cinema precisa, de alguma maneira, pagar pedágio por 8,5, né? O Paul Mazursky fez isso, o Woody Allen fez isso. Aqui no Brasil mesmo tem um filme do Walter Hugo Cury, Paixão e Sombras, que é extremamente calcado no 8,5. Edgar Navarro fez, eu me lembro, um filme muito... Eu me lembro, é um filme que lembra muito a Marcor, né? O Chas Mendes aqui no chat pergunta se o Paolo Sorrentino seria um desses influenciados. O Paolo Sorrentino, certamente, o certo, vamos dizer assim, tem um certo olhar que tem a ver com uma certa tradição de ficção italiana, no qual o Fellini está muito inserido. Certamente, se você falar com o Sorrentino vai dizer para você que o Fellini foi uma influência muito forte e aquele filme dele, como que chama mesmo? Que fez sucesso uns anos atrás, agora esqueci o nome do filme, o Grande Beleza, certamente é um filme que foi muito influenciado pela Doce Vida. Não tenho a menor dúvida de que se você falar com o Sorrentino, ele vai dizer que a Doce Vida foi um dos filmes de cabeceira dele para fazer o Grande Beleza, né? Inclusive o personagem principal do Tony Servillo, claramente calcado no Mastroianni, na Doce Vida. Paulo, uma outra pergunta é o seguinte, gostaria que você falasse sobre a inspiração para produzir essa mostra, como que foi o processo curatorial, a seleção dos filmes, é uma filmografia completa do Fellini, mas como se deu essa pré-produção da mostra até ela ser viabilizada? Fellini, como o Felipe falou, o Fellini tem Paulo, se você puder falar um pouquinho mais próximo da sua câmera ou do seu computador, que está um pouco baixo o áudio. Tá, a quantidade de roteiros que o Fellini tem escrito são quase tão grande ou até maior que a quantidade de filmes que ele dirigiu. Então, a gente teve que escolher exatamente o que a gente ia falar, o que a gente ia trazer para o Brasil. A gente ia trazer só os filmes que ele dirigiu, a gente ia trazer também filmes que ele escreveu o roteiro, a gente ia trazer qual era o recorte que a gente ia dar. A gente escolheu dar esse recorte dos filmes que ele dirigiu, até porque os filmes que ele escreveu o roteiro, a gente, até por questões econômicas, enfim, também tem isso, a gente não tinha tanto dinheiro assim disponível para trazer, por exemplo, os filmes do Rossellini, que são bastante caros, bastante complicados de trazer, mas a gente fica assim, a gente traz os filmes do Rossellini, aí não traz os filmes do Latuada, que também são muito importantes, não traz os filmes do Germe, que são muito importantes também. Então a gente resolveu centrar só nos filmes do Fellini, os filmes que ele dirigiu, que são 24, já são muitos filmes, né? E a gente também achou alguns filmes que ele tinha dirigido que são difíceis de achar. Tem o documentário que ele fez, o documentário do Director's Notebook, que é um documentário raro, um documentário que a gente encontrou, né? Então a gente centrou só nesses filmes que ele fez e deixou os filmes que ele dirigiu como roteirista, decidimos não trazer esses filmes, a gente ficou só com os filmes que ele fez como diretor. Outra pergunta que também a gente está chegando ao fim do nosso tempo, mas ainda dá tempo de mais uma ou duas perguntas. A Sara pergunta, vocês podem comentar mais sobre Noite de Cabiria? Qual a importância dessa produção na trajetória do Fellini? Paulo, você pode falar alguma coisa? Noite de Cabiria talvez seja o grande veículo da esposa dele, né? O grande filme com a mulher dele, com a Giulietta Massina, o filme que ela ganha o prêmio em Cannes, o filme também ganhou o Oscar de filme estrangeiro. É um filme... O que mais que a gente pode falar, Felipe? Eu acho que quando a gente fala do Cabiria, né, eu acho realmente interessante pensar justamente nessa relação que do Fellini com a Giulietta, né, porque
na verdade, se você for ver, tem 4 filmes, né, de fato, que são grandes veículos para Julieta que ele fez, né? Que é o Estado da Vida, onde ela está dividindo muito a cena com o Anthony Quinn, né? E aí os outros 3 que são realmente filmes feitos, pensados muito para ela, né? Que é o Cabiria, o Julieta dos Espíritos e o Ginger e Fred, né? Então acho que realmente o que destaca muito no Cabiria, quando eu penso no Cabiria, é justamente a importância das contribuições dela e como os filmes que ele faz com a Julieta Massina são um pouco diferentes dos outros filmes que ele faz, né? Inclusive, eu sempre penso muito quando eu penso no Julieta dos Espíritos, que é o único filme nesse período em que o Fellini é uma super estrela, onde o filme não é sobre o Fellini, né? O filme é sobre uma personagem da Julieta Massina, construída para ela, assim. Não. Naquele momento, tipo, assim, no momento ele está fazendo um filme que chama Satyricon de Fellini, Roma de Fellini, onde tudo é completamente autocentrado na pessoa dele, ele vai lá e faz um filme para a esposa dele brilhar, né? Então, eu acho que no Cabiria você já está fazendo um pouco desse mesmo processo. Ele está ali adaptando, como você tinha dito antes, o filme é inspirado em histórias que uma prostituta que o Fellini conheceu nas filmagens da Trapaça contou para ele sobre a vida dela, e ele meio que já está trabalhando, e ele já está meio que inserindo essa figura da Julieta Massina dentro daquela ideia que eu tinha falado das fábulas de reconstrução da Itália dos anos 50. E uma outra coisa que eu também queria destacar sobre o Cabiria é que eu acho que é o primeiro filme do Fellini onde essa estrutura que vai ser recorrente nos filmes a partir da Doce Vida, onde você tem muitos episódios que meio que constroem uma visão geral, ele começa a realmente trabalhar com ela de forma mais direta. Nos filmes até ali, você minimamente tem uma narrativa, um andamento narrativo mais claro, né? No Cabiria, eu acho que a gente já começa a ver uma fragmentação maior na forma dele contar a história. Vou deixar então uma última pergunta aqui, já que a gente está a poucos minutos do término, para o Paulo e para o Felipe, se possível, comentarem. A Sueli pergunta se é possível identificar a influência de Fellini no cinema novo e comentar rapidamente o encontro dele com Glauber Rocha, para a gente finalizar a nossa conversa. Olha, o Glauber era muito fã do Fellini, inclusive no Século de Cinema, que é um dos livros que o Glauber escreveu no final da vida dele, fazendo com os artigos que ele tinha publicado ao longo da carreira, que foi reeditado pela Kozak Naif uns anos atrás, ainda não deve ser tão difícil de conseguir. Tem um artigo do Glauber sobre o Fellini. Eu diria para você que eu não acho que o Fellini seja uma influência tão forte no cinema novo em si, mas no Glauber eu acho que tem alguma influência sim. E o Glauber, como todo mundo sabe, ele é famoso por ter escrito aquele artigo da Estética da Fome, né? Mas depois, mais na frente, ele escreveu um outro artigo na época que ele estava lançando O Dragão da Maldade, que se chama Estética do Sonho, e você pode ver a influência do Fellini na visão que ele está tendo naquele momento de uma nova ideia do cinema de resistência que passava pela imaginação, pela fabulação, em primeiro lugar. Ao mesmo tempo, o Glauber sempre manteve uma relação meio ambivalente com os cineastas do primeiro mundo, né? Porque ele sempre teve aquele pezinho dele no marxismo, né? Uma relação com o colonialismo que sempre mantinha ele. Tipo, ele admirava muitos realizadores, ele adorava o cinema italiano, ele gostava muito do John Ford, mas ele sempre tinha essa coisa de pensar um pouco de que você tem que criar uma distância entre nós e os cineastas do primeiro mundo, porque nós somos colonizados por eles e é importante quebrar um pouco essas ideias, né? Então, tem essas duas relações. Assim, o Fellini certamente fascinava ele, certamente foi uma influência quando ele desenvolveu a ideia da estética do sonho. Eu acho que dá para ver ecos do Fellini no Dragão da Maldade, eu acho que dá para pensar em ecos do Fellini na Idade da Terra. Bom lembrar que o Glauber morou na Itália nos anos 70, né? Inclusive ele tem um filme que é o Claro, que foi rodado em Roma no meados dos anos 70, né? Então, mas assim, então acho que existe uma relação, existe certamente um fascínio muito grande do Glauber pelo Fellini, mas é uma influência que vai até certo ponto, porque o Glauber sempre bateu muito na tecla
de que você precisava pensar um cinema brasileiro, um cinema do terceiro mundo que fosse próprio e não apenas apropriasse os modelos europeus, americanos, etc. Não sei se o Paulo tem alguma coisa também para acrescentar. Não, tá ótimo, tá, achei fantástico. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Tem Thiago, cadê o Thiago? Thiago, acho que o seu áudio está fechado. Opa, foi uma... Travou aqui mesmo. Me ouve agora? Sim, Agora pode ouvir. Agora sim. Então, eu só gostaria de agradecer a presença do Felipe Furtado, crítico de cinema, e do Paulo Ricardo, curador da Mostra de Fellini. Agradecer a participação de todos os presentes que acompanharam o conteúdo, que enviaram dúvidas e perguntas. Avisar que o Centro Cultural Banco do Brasil de São Paulo vai disponibilizar o conteúdo deste webinar no canal de YouTube do CCBB. Vai compartilhar também nas redes sociais do CCBB o link para todos terem acesso. E o CCBB segue aberto para interação com o público. Dúvidas que surgirem depois, agora dessa apresentação, ou depois que assistirem e compartilharem o vídeo de YouTube, também podem ser enviados para o CCBB, que na medida do possível nós encaminhamos para a produção da amostra e tentamos obter as respostas. Então, novamente, obrigado, Paulo. Obrigado, Felipe, por disponibilizarem o tempo nesse feriado. Prazer. E a todos os participantes, avisar que o CCBB segue com a programação. O próximo webinar vai acontecer às 15 horas, sobre Egito Antigo. O curador da mostra é o Peter Chabbs. E, mais uma vez, muito obrigado e boa tarde a todos.